Olá, amigo, olá, amiga. Um bom dia para você e para a sua família. É uma alegria estar com você nesse terceiro dia da nossa jornada espiritual, comunhão e santidade. Eu quero convidar você, assim como você está, a fechar os teus olhos para juntos fazermos a nossa recapitulação da mensagem de hoje. Oremos. Querido Deus, obrigado, Pai, porque a cada manhã o Senhor está disponível para que possamos ouvir a Tua voz. Por isso, neste momento de meditação que passaremos aqui, que mais uma vez o Senhor fale conosco, que o Senhor preencha o nosso coração, é o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao terceiro dia da nossa jornada. Ontem nós falamos sobre a receita espiritual 1 e hoje nós iremos falar sobre a receita espiritual 2. Ontem nós encerramos a nossa jornada dizendo que Deus deseja encontrar-se conosco todos os dias, que a gente precisa gastar tempo na presença de Deus. E hoje nós vamos gastar tempo falando um pouquinho como nós podemos gastar tempo na presença de Deus e o que a gente pode fazer, né? Quando a gente cria uma relação ou um relacionamento com alguém, a gente precisa conversar, a gente precisa falar, a gente precisa ouvir, precisa haver um diálogo, né? Para que a gente tenha, assim, coisas em comuns, para que a gente divida as amarguras da vida e, de alguma forma ou de outra, a gente possa, assim, estar crescendo junto. De igual modo, com Deus não é diferente. Nós precisamos manter esta ligação. Às vezes, a gente para e pensa assim: Deus é santo demais e eu sou muito pecador. Então Deus não pode me ouvir. Deus não pode perder o tempo dele comigo. Mas essa é uma grande falácia e esse é um pensamento muito equivocado que nós desenvolvemos. Porque a palavra de Deus nos diz que ele deseja comunicar-se conosco. Ele deseja manter um relacionamento íntimo, intenso, profundo e contínuo com cada um de nós. Mesmo nós sendo pecadores, a palavra de Deus nos diz que Deus não nos enxerga da maneira que nós somos. Ele vê em nós uma oportunidade de transformação. Ele vê em nós uma oportunidade de sermos pessoas diferentes e de sermos pessoas melhores. Por isso, é de extrema necessidade, de extrema importância que a gente separe tempo na presença de Deus. Mas você sabe o que significa manter tempo na presença de Deus? O que significa gastar tempo na presença de Deus? E eu quero falar com você um pouquinho sobre isso. Às vezes, a gente diz assim: nossa, se você soubesse da minha vida, se você entendesse a minha rotina, você saberia que eu não consigo ter tempo para separar e estar na presença de Deus. A minha vida é corrida, acordo muito cedo, durmo muito tarde, eu chego muito cansado, a minha rotina é muito intensa. Mas já dizia o sábio Salomão que a nossa vida é correr contra o vento. Quando Salomão disse isso no livro de Eclesiastes, a gente pode começar a pensar o seguinte: por que disse Salomão estas palavras? Porque ele diz que a nossa corrida é contra o vento. Aliás, quando a gente olha esta metáfora, a gente já consegue ter uma noção de que Salomão queria falar de algo muito importante para nós. Quando ele diz que a nossa vida é uma corrida contra o vento, é porque nós fechamos uns ciclos atrás do outro e a gente sempre vive buscando esta necessidade de preencher os vazios ou os sonhos e projetos que a gente tem para o futuro. Eu quero convidar você a pegar agora a sua Bíblia, ou talvez abrir aí no seu smartphone a Bíblia no livro de Eclesiastes. E nós vamos ler ali o capítulo de número 3. Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, e nós vamos ver qual é a mensagem de Deus para a nossa vida nessa manhã. Eclesiastes, capítulo 3, e eu vou começar lendo o verso de número 1.
E diz a Bíblia, através do profeta Salomão, assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que texto extraordinário! Que mensagem poderosa! Que texto fantástico, porque a Bíblia nos diz que Deus nos fez para que pudéssemos controlar e administrar o nosso tempo. Todos nós dispomos de 24 horas, independente da nossa rotina, e a gente vai preenchendo estas 24 horas com aquilo que são prioridades para nós. Por isso, nós temos conversado aqui durante esta jornada da importância que nós devemos dar do nosso relacionamento com Deus. Porque se nós entendermos que este relacionamento ele é de vital importância, deixa eu contar um segredo para vocês, nós iremos gastar tempo na presença de Deus. Mas Salomão ele não para por aí. Aqui no capítulo 13 ele descreve as mais variadas situações da vida. E eu poderia seguramente dizer que esta descrição ele faz a partir dos ciclos que a vida ela tem. Mas existe um verso que é muito importante para o nosso entendimento. Na verdade, 2 versos, e eu quero ler eles com vocês agora. Primeiro é o verso 9. Ele diz assim: que trabalho ou que proveito, melhor dizendo, tem o trabalhador naquilo com que se fadiga. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. O mesmo Salomão que diz que a vida é a corrida contra o vento, agora ele nos diz que o trabalho é demasiadamente penoso. De verdade seja dita, alguns de nós trabalhamos numa área que nós gostamos, que nós nos identificamos e de alguma forma ou de outra aquilo se torna prazeroso. Mas chega dias e mais dias da nossa semana, da nossa rotina, quando as coisas começam a ser mais intensas e sair um pouco do controle, que a gente diz assim: nossa, que trabalho pesado eu tive essa semana. Porque o trabalho, esse trabalho corriqueiro da vida, de certa forma ele é fadigante. E a gente, na verdade, tem a maior motivação no trabalho porque nós precisamos dos recursos que ele nos oferece para a manutenção da nossa vida. Mas aí agora vem um verso-chave. E com esse verso eu quero tirar algumas lições para vocês. Aqui no verso 11, a palavra de Deus nos diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse texto nos mostra o porquê nós ficamos tão preocupados com o amanhã. Esse texto nos mostra porque nós sempre estamos correndo para preencher os vazios da nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus colocou a eternidade no meu e no seu coração. Por isso, nada que seja passageiro, nada que seja corriqueiro vai preencher os nossos vazios. Se você fizer um rápido retrospecto na tua vida, você vai entender que alguns anos atrás você tinha alguns sonhos. Talvez hoje alguns destes sonhos foram realizados. Mas a gente nunca se sente satisfeito. E aí a gente vai criando novos sonhos, a gente vai criando novos projetos, a gente vai criando novas coisas porque nós somos feitos para a eternidade. Nós não fomos preparados para viver apenas em momentos. Nós somos preparados para eternizar momentos. Por isso, nós temos esta necessidade constante de preencher os vazios que estão no nosso coração. Mas quer que eu diga um segredo para você nessa manhã? Não existe nada, absolutamente nada neste mundo que pode preencher o vazio do meu coração. Nada que pode preencher o vazio do seu coração. Por isso que todas as vezes a gente tem que recomeçar. Por isso que Salomão ele nos diz que a nossa corrida ela é contra o vento, porque a gente vai, cria o sonho, idealiza, realiza, e aí a gente precisa de um novo sonho, a gente precisa de um novo projeto para encontrar motivação para viver. A verdade é que neste mundo absolutamente nada nos satisfaz. Sabe por quê? Porque somente Deus, que é eterno,
Ele pode preencher os vazios do nosso coração. Por isso, meu amigo, por isso, a minha amiga, eu preciso dizer para você que a jornada de hoje nos mostra a necessidade de buscarmos a Deus. Porque quando Deus preencher os nossos vazios, isso vai ser eterno. Eu quero ler um outro texto com você, que está no livro do profeta Isaías. E aqui nós vamos encontrar algo extraordinário. Isaías no capítulo 50. E nós vamos ler o verso 4. Abra sua Bíblia comigo ou seu smartphone. Isaías no capítulo 50, no verso 4. E a Bíblia diz assim: O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu o ouça como os eruditos. Isaías, nesse texto, ele está dizendo que Deus o despertava para estudar a palavra. E mesmo sendo ele, se a gente olhar Isaías no capítulo 6, quando ele diz que ele não é capaz, que ele não tem as habilidades necessárias para ser o homem de Deus, para entender as coisas de Deus, então nós vemos que Isaías era uma pessoa humilde, de pouca escolaridade, de língua pesada. A Bíblia usa essa expressão também. Mas quando a gente olha o capítulo 50, o verso 4, Isaías está dizendo que Deus o desperta todas as manhãs para que ele encontre-se com Deus através da leitura da palavra. E quando ele vai à palavra, ele encontra as respostas para as suas inquietações, porque Deus o ilumina para compreender. Assim como Isaías, quando nós vamos a cada manhã à presença de Deus, sedentos, ansiosos por ouvir a tua palavra, nós encontramos ali o Senhor. A Bíblia ontem nos disse, no texto que lemos, que se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós iremos encontrá-lo. Eu quero ler outro texto com você e com ele eu finalizo a nossa meditação de hoje, que é o livro de Isaías ainda, agora no capítulo 40, e nós vamos ler a partir do verso 28. E a Bíblia nos diz assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Agora veja a promessa de Deus para mim e para você nessa manhã. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que promessa extraordinária! Que maravilha ouvir que mesmo em meio à correria da vida, às nossas atividades intensas, ao nosso trabalho intenso, aos nossos problemas constantes, se nós buscarmos o Senhor, se esperarmos nele, nós não nos cansaremos. Viva esta promessa hoje, amigo. Viva esta promessa hoje, minha amiga. Espere no Senhor para que ele renove as suas forças. Busque ao Senhor nas primeiras horas do dia. Encontre-se com ele para que ele te fortaleça ao longo do dia. Que Deus te abençoe. Que ele cuide de você. Que ele cuide da sua vida hoje. E que você encontre forças no Senhor para vencer os desafios e problemas da vida. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque em Ti encontramos forças e motivação para seguir em frente. Obrigado porque, se estamos cansados, sobrecarregados e oprimidos, o Senhor está disposto a nos aliviar. Portanto, ó Deus, a começarmos mais um dia de atividades, mais um dia das nossas lutas e batalhas, nós queremos solicitar que o Senhor segure na nossa mão, que o Senhor nos faça voar o mais alto possível, que o Senhor nos dê a vitória neste dia, para a honra e glória do Teu nome, é o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e nos vemos amanhã. Um abraço.